Que a paz de Jesus, misericordioso e bom, esteja sempre em seu coração e em sua vida. Hoje celebramos o segundo domingo da Páscoa, dia da Divina Misericórdia. O evangelho deste domingo está em João, capítulo 20, versículos de 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, o medo fecha as portas. Fecha as portas de nossa vida aos sonhos, à esperança, à alegria, ao mundo, ao próximo. O medo fecha as portas da nossa alma até mesmo para Deus. E acaba abrindo as portas para uma profunda tristeza, angústia e solidão. Os apóstolos, após a crucificação e morte do Senhor, também fizeram a experiência do medo, da tristeza, da angústia. Também os apóstolos fecharam as portas do cenáculo para o mundo, fechando as portas da alma para a paz. Assim a gente percebe no início do evangelho deste domingo que o medo nos tira da missão, porque nos trancafia nas nossas inseguranças e limitações. Mas Jesus não veio a este mundo em vão. E a sua proposta de curar o que está enfermo e de libertar o que está cativo permanece. Por isso ele morreu, assumindo sobre si as nossas enfermidades, o nosso cativeiro.
E ressuscitando, ele abre as portas para o novo, para a alegria, para a esperança, para a paz. Mas acima de tudo, abre as portas do coração do homem para o amor, amor ao próximo. Lei que recebemos na última ceia, por meio do testemunho do lava-pés. E que hoje, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, a gente percebe que passa a ser a marca registrada que identifica as primeiras comunidades cristãs. Os cristãos tinham tudo em comum. Eles dividiam os seus bens com alegria, e a alegria maior era saber que não havia pobres entre eles, porque o que um tinha, o outro tinha, porque o tudo era de todos. O ressuscitado, ele quebra as barreiras, põe fim aos bloqueios, e por isso, mesmo estando fechadas as portas do cenáculo, que traduzem as portas do coração dos apóstolos, a mensagem da ressurreição, o ressuscitado se coloca no seio da sua comunidade. O que dissipa o medo, senão a paz? Por isso, por 2 vezes, o ressuscitado deseja a paz. Que a paz esteja convosco. Que a paz esteja convosco. Quer dizer, que a paz do ressuscitado, que dissipa a dor do crucificado, possa invadir as suas almas e enchê-los de plena alegria. E assim aconteceu. E o Evangelho nos diz que eles ficaram repletos de alegria por verem o Senhor. É a alegria da vida que vence a tristeza da morte. É a angústia diante dos horrores da flagelação sendo vencida pelas alegrias da nova vida, da ressurreição. E o ressuscitado que agora está vivo no seio da sua comunidade, que tem o medo dissipado e se reveste de alegria, vai oferecer a este povo, a este grupo, a estes escolhidos, os 4 frutos da ressurreição. Que frutos são esses? A paz, a missão, o Espírito e o perdão. Grave bem no teu coração, porque é aí que você compreende pelo ressuscitado a missão da igreja. A paz, o Espírito, a missão, o perdão. Por primeiro, o Senhor oferece a paz, insiste com a paz. A paz esteja convosco. Esta é a missão de todos nós que nele cremos. Por fim, a guerra. Por fim, a angústia, o medo, a dor. Semear a paz. Nutrir o homem da verdadeira paz. Mas esta paz que transforma, o mundo não tem para oferecer. Por isso o Senhor sopra sobre a comunidade o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Pois é o Espírito que gera em nós a verdadeira paz. A que o mundo não tem, porque vem do coração de Deus. E o homem inundado do Espírito faz a experiência da verdadeira paz. Em paz, ele é chamado a ser instrumento da paz. Por isso diz o ressuscitado, enviando-os, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Ide. Vocês receberam a paz. Vocês estão repletos do Espírito Santo. Levem ao mundo esta paz, sendo canais para que o Espírito Santo
possa atuar. Contudo, muitos corações estarão fechados por causa do pecado. Mas se por meio da missão vocês se tornarem acolhedores, e na acolhida oferecer a eles o Espírito Santo, e pelo Espírito preenchê-los de paz, eles vão se abrir ao arrependimento. E para que a conversão, tão necessária salvação, se concretize, perdoe-os. A quem vocês perdoarem os pecados, estes serão perdoados. A quem vocês reterem o pecado, esses serão retidos. Então a comunidade apostólica, e por esta comunidade a igreja, a autoridade de absolver os pecados. Por isso vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que a confissão não é uma invenção da igreja, mas um pedido do ressuscitado para que a sua igreja seja santa, seja nutrida pelo Espírito e portadora da paz em sua missão. Não se furtem à confissão e nem se iludam que basta eu me fechar no quarto e diante de uma imagem falar os meus pecados, porque não há confissão, não há absolvição. A confissão, a absolvição se dá entre a igreja e o penitente, entre Deus, representado pelo sacerdote, que é a figura da igreja, e o próprio Deus, que em sua misericórdia envolve o pecador e o absolve. Que todos nós estejamos abertos à experiência dos frutos da ressurreição. A paz, o Espírito, a missão e o perdão. É assim que nós vamos levar o ressuscitado para o mundo, para que o mundo o experimente. E o experimentando na alma não tenha necessidade de tocá-lo como teve Tomé, mas mesmo sem ver e sem tocá-lo, possam crer. E crendo sem nunca terem visto, possam então gozar da verdadeira felicidade que hoje o Senhor diz a Tomé: bem-aventurados os que acreditaram sem terem vistos. Bem-aventurado quer dizer felizes. E por que o homem se torna feliz quando crê, mesmo sem ter visto ou tocado? Porque é crendo no Cristo que somos salvos. E o que é a salvação, senão a felicidade sem fim? Neste domingo da Divina Misericórdia, o Senhor abre a nós o seu coração chagado, mas ressuscitado, e faz correr na nossa direção sangue e água, luz e graça, que redime toda a humanidade. O pecado não é maior que o ser humano e por isso Deus ama o pecador para que ele se converta e viva. Ele dá à igreja o poder da absolvição porque ele quer que a igreja mate o pecado para salvar o pecador. E assim, o pecador convertido, acreditando no crucificado ressuscitado, por ele se salvará. A festa da Divina Misericórdia nos faz saborear as alegrias do céu. Crer na Divina Misericórdia é crer num Deus de amor e se sentir chamado à missão de amar. E pelo amor gerar a paz. E pela paz oferecer o Espírito que a todos santifica. Que a Divina Misericórdia te alcance por meio desta bênção de um Deus que é amor, que é perdão, que é misericórdia, um Deus que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana.